Olá, sejam todos bem-vindos à aula número 2 de termometria. Na aula de hoje você vai aprender sobre conversão entre escalas termométricas. É muito simples fazer essa conversão entre escalas termométricas. No caso dessas duas escalas, você vai criar aqui um segmento que nós vamos chamar pela letra A. Esse segmento vai dar a temperatura Celsius que a gente quer, que está tracejado aqui em amarelo, até o 0 graus Celsius. Vamos criar também um segmento B, que vai de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Segmento B vai também de 273, que é o ponto de gelo da escala Kelvin, até o seu ponto de vapor, que é 373. A gente chama esse segmento de segmento B e esse outro segmento A, que é o segmento menor. Você divide os dois segmentos, segmento A dividido pelo segmento B. Você vai ver que o segmento A é a temperatura Celsius menos 0. É todo esse segmento aqui, Tc menos 0. E o segmento B é o ponto de vapor, no caso 100 graus Celsius, menos o seu ponto de gelo, no caso 0 graus Celsius. Assim fica 100 menos 0. Repetindo, você divide o segmento A pelo segmento B, que é igual a Tc menos 0, é o tamanho desse segmento menor, sobre esse segmento maior, que é o segmento B, ou seja, 100 menos 0. Tc menos 0 a gente já sabe que é Tc. 100 menos 0 é igual a 100. Vamos aplicar esse mesmo raciocínio na escala Kelvin. Você observa que o segmento A da escala Kelvin é Tk menos 273. Nós arredondamos para 273, ao invés de 273,15. E o segmento B equivale a 373, que é o ponto de vapor da escala Kelvin, menos 273. Tk menos 273 é igual a Tk menos 273, mas 373 menos 273 equivale a 100. Você observa que obtemos Tc sobre 100 e Tk menos 273 sobre 100. Vamos igualar essas duas expressões. Igualando as duas expressões, podemos cancelar esses dois zeros no denominador. Aí fica temperatura Celsius igual a temperatura Kelvin menos 273. Você também pode colocar o Tk no primeiro membro, que fica Tk, que é igual a temperatura Celsius mais 273. Eis a fórmula de conversão da escala Celsius para Kelvin. Mas na frente nós vamos fazer um exercício para melhor entendermos como aplicar essa expressão. Vamos utilizar o mesmo raciocínio para achar a fórmula de conversão entre temperaturas da escala Celsius para temperatura da escala Fahrenheit ou vice-versa. Bom, a gente já sabe que esse segmento menor chamado A equivale a Tc menos 0. Tc menos 0. Esse segmento maior chamado B equivale a 100 menos 0. 100 menos 0. Tc menos 0 a gente já sabe que é Tc. E 100 menos 0 é 100. Agora para a escala Fahrenheit. Vamos pegar o segmento menor, dividir pelo segmento maior, que é o B. O segmento menor é igual a Tf menos 32. E o segmento maior equivale a 212 menos 32. Tf menos 32 a gente continua com ele no numerador e 212 menos 32 nos fornece 180. Vamos igualar Tc sobre 100 com Tf menos 32 sobre 180. Igualando as duas expressões, podemos cortar o zero do 100 no denominador com esse outro zero do 180 nesse outro denominador. Aí fica Tc sobre 10 igual a Tf menos 32 sobre 18. Bom, 2 dividido por 10 fica 2 dividido por 2 é 1, e 10 dividido por 2 equivale a 5, que é igual a Tf menos 32, a gente repete, 2 dividido por 2 é 1, e 18 por 2 equivale a 9. Eis a expressão para transformar a temperatura Celsius em temperatura Fahrenheit, ou temperatura Fahrenheit em temperatura Celsius. 0 Kelvin equivale ao zero absoluto. Nós chamamos 0 Kelvin de zero absoluto. Nas escalas termométricas, o zero absoluto equivale à temperatura de menor energia possível. Quando na escala Kelvin for igual a 0, quanto será na escala Celsius? Tc, temperatura Celsius, é igual a Tk, você substitui por 0, menos 273. Isso implica que Tc, temperatura Celsius, é igual a 0 menos 273,
equivale a menos 273. Assim, 0 Kelvin, que é chamado zero absoluto, equivale a menos 273 graus Celsius. Eu quero transformar 300 Kelvin em Celsius. Você colhe os dados. Temperatura Kelvin é igual a 300 kelvins. Temperatura Celsius nós queremos saber. A gente aplica a equação da conversão de temperatura Kelvin para a temperatura Celsius. No caso, ele deu a temperatura Kelvin, 300 Kelvin, menos 273, que já vem da fórmula, equivale a 300 menos 273, 27 graus Celsius. Assim, 300 kelvins equivale a 27 graus Celsius. Mas esse exemplo aqui, queremos transformar 40 graus Celsius em temperatura Kelvin. Você usa a mesma expressão do exercício anterior. Onde tem temperatura Celsius, você coloca 40. Equivale a temperatura Kelvin menos 273. Você pega esse TK, temperatura Kelvin, igual a 40. Você iguala esses dois. Esse menos, que está no segundo membro, você joga lá para o primeiro, só que ele vem por positivo. Assim, TK é igual a 40 mais 273. TK, temperatura Kelvin, é igual a 313 Kelvin. Não se diz 313 graus Kelvins. Nós dizemos assim, 313 Kelvins. Agora vamos transformar graus Celsius em graus Fahrenheit. Transforme 10 graus Celsius em Fahrenheit. Você colhe os dados, temperatura Celsius é igual a 10 graus Celsius. Temperatura Fahrenheit, nós não sabemos. Você aplica a expressão que transforma a temperatura Celsius em Fahrenheit, ou temperatura Fahrenheit em Celsius. No caso, foi dado a temperatura Celsius, 10 graus, sobre 5, e repete todo esse segundo termo. Você multiplica aqui o meio pelos extremos, ou seja, 10 vezes 9, multiplicação cruzada, equivale a 90. E 5 vezes TF menos 32, 5 vezes TF menos 32. Você repete o 90 aqui, iguala a 5 vezes TF, equivale a 5TF. E 5 vezes menos 32, equivale a menos 160. Você repete aqui o 5TF, igual, e repete o 90. Esse menos 60 vai para o primeiro membro positivo. Assim fica 90 mais 160. Você repete o 5 vezes TF igual a 90 mais 160, 250. Só que nós queremos saber quem é o TF. O TF, temperatura Fahrenheit, é igual a 250. Você joga no numerador. E quem está multiplicando o TF, o 5, vai para o denominador. 250 dividido por 5 equivale a 50 graus Fahrenheit. Transforme 38 graus Celsius em grau Fahrenheit. Com 38 graus Celsius, uma pessoa já está com febre. Como fazer para transformar 38 graus Celsius em Fahrenheit? Você aplica a mesma expressão do exercício anterior, que converte temperatura Celsius em Fahrenheit. Onde tem TC, temperatura Celsius, você coloca 38. E repete o resto da expressão. Sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Multiplica cruzado. 9 vezes 38, 342, que equivale a 5 vezes TF menos 32. 5 vezes TF menos 32. Você repete aqui. Repete o 342 aqui, o igual aqui. 5 vezes TF equivale a 5TF. 5 vezes menos 32 equivale a menos 160. Aqui nós temos 5TF igual a 342. Você repete esse aqui e faz a troca para ser mais rápido assim. Você pega menos 160, joga lá para o outro membro com sinal trocado. Aí fica 342 mais 160. Assim, 5TF, você repete, iguala a 342 mais 160 equivale a 502. Assim, a temperatura Fahrenheit é igual a 502 dividido por 5. Isso nos dá 100,4 graus Fahrenheit. Portanto, 38 graus Celsius equivale a 100,4 graus Fahrenheit. Transforme 100,4 graus Fahrenheit em graus Celsius. Esse problema é o mesmo anterior. Só que dessa vez eu quero transformar os 100,4 graus Fahrenheit em Celsius. Eu uso a mesma expressão, só que no lugar de TF eu vou colocar 100,4. Assim eu repito, TC sobre 5 equivale a TF, eu coloco 100,4 menos 32 sobre 9. Repito, TC sobre 5 equivale a 100,4 menos 32 equivale a 68,4. E repito o 9. Multiplico cruzado. 9 vezes TC equivale a 9 vezes TC. 5 vezes 68,4
equivale a 342. Quero isolar o TC. TC equivale a 342 dividido por 9. Isso nos dá 38 graus Celsius. Assim, 100,4 graus Fahrenheit equivale a 38 graus Celsius. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você não conseguiu assimilar, tente ouvir novamente o vídeo. Qualquer dúvida, estamos aqui. Obrigado, bons estudos.